E primeiramente eu vou mostrar um slide e aí depois a gente vai partir para o código, beleza? Vamos lá. Só um minuto. Eu preciso que vocês me digam o que vocês estão visualizando aí. Oi, Fábio, eu estou visualizando bem aqui. O slide, pronto. Aplicativo de troca de mensagens usando classes e métodos, construtores, objetos, entrada e saída e o método main. Pronto. Eu vou pedir que vocês fechem os microfones de vocês, todo mundo, para a gente evitar ruído. Aí eu faço a apresentação. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês anotam. E no final a gente faz um fechamento total, beleza? Então vamos lá. A ideia é a seguinte: nós temos esse problema aqui. O problema é, inclusive eu postei isso aqui para vocês como exemplo na atividade que vocês têm para entregar. E o problema é simplesmente criar um programa em Java para realizar a troca de mensagens de texto entre duas pessoas. A atividade de vocês não é essa, a atividade de vocês é outra, tá bom? Isso aqui foi só um exemplo que eu postei lá. Então, criar um programa de computador para realizar a troca de mensagens entre duas pessoas no mesmo computador. Então, imaginem que eu tenho o mesmo computador e um programa de computador fazer a troca de mensagens entre duas pessoas nesse mesmo computador. Fico confuso? A gente desenha, que fica melhor. Vamos pensar assim. Nesse problema, a gente tem mensagem e pessoa. Olha só. Troca de mensagens entre duas pessoas. Então, vamos começar. Criar é verbo. Um programa não é verbo. Java, para realizar é verbo. Trocar é verbo. Mensagens, substantivo. De texto entre duas pessoas, substantivo também. Então, aqui tem duas coisas que me interessam muito. Mensagens e pessoas. Eu vou precisar de uma estrutura para trabalhar com um objeto chamado mensagens e outra estrutura para trabalhar com outro objeto chamado pessoas e fazer com que mensagens e pessoas interajam, trocando figurinhas, e isso aconteça dentro do computador. Existem N maneiras de resolver essa situação, mas uma maneira que eu encontrei foi essa. Primeiro, eu vou desenvolver aqui utilizando o ML, e aí eu já aproveito para explicar para vocês que o ML é uma espécie de programação, em termos de modelo. A gente chama o ML de linguagem de modelagem unificada. Então, para a nossa mensagem, o que cada mensagem tem? Então, pense no seu WhatsApp. Bem, no WhatsApp, uma mensagem ela vai ter os dados dela, aliás, o conteúdo da mensagem, tem a data do envio e tem o nome e contato da pessoa que enviou. Para não ficar muito grande, coloquei aqui apenas a data, o conteúdo e o nome da pessoa que a enviou. Beleza, então, o meu objeto mensagem aqui já está bem desenhado, eu já tenho a arquitetura dele. Pessoa, vamos pensar. Uma pessoa, ela tem o nome dela lá. Estou pensando isso no problema que a gente está trabalhando, tá bom? Fora do problema que a gente está trabalhando, aí a gente pode pensar em mais dados. Eu até dou exemplo para o pessoal seguinte. Se você está desenvolvendo um sistema para o Conselho Regional de Medicina, não incluir o CRM nesse programa vai ser caótico. Esse é um requisito. Esse item tem que estar no domínio.
Agora, se você está desenvolvendo um sistema para uma universidade, não faz muito sentido você usar código CRM, porque isso não é algo que é, digamos assim, controlado, não é algo que é importante. Agora, se você está desenvolvendo um sistema para a Receita Federal não for colocar o CPF, é como se o sistema não existisse. Então, para a nossa realidade aqui, a pessoa ela tem o nome, o telefone e a mensagem. Só que essa mensagem ela é uma lista de mensagens, ou seja, dentro dessa opção aqui, mensagem, que eu poderia colocar no plural mensagens, eu vou colocar uma lista desse tipo aqui. Então, eu vou pegar isso aqui e colocar diversas vezes aqui dentro. Pronto. Tenho de um lado a arquitetura para mensagem, tenho do outro lado a arquitetura para pessoa. Agora, eu já posso pensar nos métodos. Observem que na UML funciona assim. Essa parte aqui de cima é para o nome da classe. Essa parte mais aqui de baixo é para o nome dos atributos. E aí os atributos que estão aqui vai depender muito do domínio, ou seja, do que você está desenvolvendo. E aí você decide o que vai existir aqui. Isso aí é um acordo entre você e o cliente, é um acordo entre você ou vocês e a empresa ou então a pessoa física que está contratando o seu serviço. Vocês precisam entrar num consenso. Porque, por exemplo, olha, eu quero uma pessoa com os documentos de identificação. Qual? Passaporte, identidade, SIC, RG, título de eleitor, a carteira de habilitação, carteira de trabalho. Espera aí, para que você precisa de tudo isso? Se é muito necessário, beleza, mas se não, aí quem decide quais elementos vai ter o programa é exatamente desenvolvedor de um lado e o dono do sistema do outro, tá bom? Vocês entram num acordo aí, põem isso na documentação, no contrato, que é para depois não dar treta. Mas aqui, para a nossa realidade, a gente vai considerar que é importante na classe pessoa somente esses três atributos. E aqui na classe mensagem, somente esses três atributos aqui. Toda classe tem um construidor dela, que a gente geralmente chama de construtor. E geralmente o nome do construtor da classe, ele leva o mesmo nome da classe. O construtor da classe parece com o método, mas tem o mesmo nome da classe. Se você não declarar construtor, a classe vai ter o construtor padrão. É um construtor vazio, sem nada aqui dentro. Nesse caso aqui, nós vamos trabalhar com dois construtores. A gente vai ter o construtor padrão, que é esse construtor aqui sem nada dentro, e vai ter esse outro construtor aqui, que ele vai receber o nome e o telefone, ambos do tipo string. E ainda teremos um método chamado receber mensagem, que ele recebe uma mensagem. E essa mensagem que ele recebe é do tipo mensagem aqui. Então, nós temos esses dois métodos aqui dentro. E em seguida, nós vamos ter uma classe principal, que vai ser a classe que vai guardar os objetos. Inclusive, aqui aparece Camila, que é um objeto, e Janine. Esse mais significa que são objetos públicos. Esse menos significa privado. Então, quem ainda não conhece, eu acredito que todo mundo já deu uma assistida nas poucas videoaulas que eu passei para vocês no material, então deem uma olhada naquela parte. Já os instrutores que lá estão, eles já devem ter falado para vocês sobre o ML. A UML é fundamental porque você consegue entender no mais alto nível como é que vai ser desenvolvido o seu sistema. Sem isso aqui, você indo direto para a programação, você está perdido. É como jogar você no mar, num barquinho de papel, sem uma bússola na mão. Você vai afundar, tá bom? Então, qualquer sistema que você for desenvolver, se você for direto para a programação, é perca de tempo. É como você pensar assim, eu vou construir. Tem um terreno, tem quanto? 400 metros quadrados, beleza. Chama o pedreiro e põe ele lá dentro. É como? Sei não. Faz aí, começa aí. O cara começa. Aí você descobre que não é daquele jeito, aí derruba. Não prestou, faz de novo, quebra. Já tem colunas com ferro, com concreto, com areia. Não tem problema, vai quebrando e vai fazendo.
Isso dá uma noção do tanto de tempo que você vai gastar, além do que deveria, e do tanto de dinheiro que você vai ter que investir, além do que deveria. Por isso que é fundamental a gente sempre fazer essa comparação do projeto do software com o projeto arquitetônico e estrutural e elétrico e hidráulico da casa. Então, você, quando trabalha a construção civil, ela é linda, é perfeita, é maravilhosa, porque ela evolui, mas ela evolui com uma base bem sólida. Você vai construir algo na construção civil, você gasta. Tem projetos que você chega a custar milhões só projetando para ver se tem viabilidade. Porque se você não fizer isso, o prejuízo é maior. E na área de software também não é diferente. Se você não gastar o tempo necessário nessa área de projeto, de compreensão do que você quer fazer, cara, fez isso aqui, resolveu essa parte, programação é sentar e, em poucas paetadas, como diz o pessoal, você tem resolvido. Programação é simplesmente pegar os algoritmos, os fluxogramas, pegar os diagramas de sequência, pegar tudo e lá e codificar. Agora, você quer ver trabalho? Precisa alterar o código? Aí você vai me dizer o tanto de estresse que você vai passar, o tanto de teste que você tem que refazer em cima daquilo que já está funcionando. Então, por isso que não tenha pressa, projete, monte todinho, monte o seu ML, a coisa mais linda. Depois que tiver todo organizado, aí vá para a programação, porque se você não fizer isso, você vai lembrar de mim quando eu digo a você que você vai sofrer, beleza? Então vamos lá. Depois que eu desenhei, que eu tenho minha mensagem, minha pessoa, e aqui eu tenho uma classe principal que vai juntar as duas, aqui eu tenho o método main, um método chamado troca mensagem e outro método chamado mostrar histórico de mensagens. Pronto, tenho mais ou menos desenhado o que eu preciso e agora eu vou para o meu código. E aí dentro do meu código eu consigo desenvolver tudo com mais clareza. Então vamos lá. Eu vou abrir aqui o código. Deixa eu só fechar o slide. Vou deixar aqui assim. Vou até ver se tem como não, aqui fechar. Pronto. Deixar assim para vocês e agora vamos lá. Na realidade está aqui. Pronto. Então, essa é a classe pessoa. Aqui a gente já começa a mexer com Java propriamente dito. Aumentar um pouquinho. Então, vamos lá. Primeiro aqui tem a importação. A gente está trazendo para dentro desse programa um recurso que vai ser utilizado. E esse recurso se chama JOptionPN. É um recurso gráfico para mostrar uma telinha mais arrumada, mais bonitinha. Então, voltando para aqui. Opa, foi demais. Aumentar o zoom nesse aqui também. Um pouquinho. E aumenta. Pronto, nesse aqui já está aumentado. Então, vamos lá. Voltando. Aqui eu importei o JOptionPN. Aqui mensagem, não precisei importar nada. E aqui em pessoa, precisei importar o recurso chamado ArrayList. Isso aqui é para colocar uma lista de mensagens. Então, vamos começar por mensagem. Voltando aqui, eu vi que em mensagem eu tenho 3 atributos, 3 variáveis, e elas estão aqui do tipo públicas. Por enquanto, a gente não vai entrar nesse mérito. Um é do tipo data, a outra é do tipo... Aliás, todas são do tipo string. O nome aqui é data do tipo string, conteúdo do tipo string e nome do tipo string. Pronto. Em Java, eu fiz dessa forma. O mais aqui vira a palavra público, o tipo string mesmo, e aqui o nome da variável. Aqui eu tenho o construtor,
esse construtor aqui, observem que ele parece um método, mas ele tem o mesmo nome da classe, e ele não tem nada aqui dentro, está vazio. E aqui eu tenho um outro construtor. Esse outro construtor aqui, ele recebe os valores que eu vou passar para construir essa classe. Então, eu posso construir essa classe chamando esse construtor, e quando eu chamar esse construtor, essas variáveis aqui não terão qualquer valor. Ou então, eu posso construir essa classe chamando esse construtor, e quando eu chamar esse construtor, essas variáveis aqui já terão valores. Porque eu estou dizendo que esta data aqui, ela vai receber esta data aqui. Por isso que eu uso this. This significa fazer referência a esse grupo de atributos que eu declarei aqui em cima, variáveis de campo, como vocês prefiram chamar. Então, a classe mensagem está prontinha, e aí, quando eu venho aqui e olho para o meu diagrama, olha, os três atributos, o construtor vazio e o construtor com argumentos aqui. Tá certo? Agora vamos para a pessoa. Como é que a pessoa funciona? Três variáveis também. A diferença é que nome é do tipo string, telefone é do tipo string, mensagem é do tipo lista. Então, eu tenho uma lista aqui. De que tipo? Mensagem. Então, eu estou pegando esse e jogando aqui dentro. Aí você começa a pensar, meu Deus, que a coisa agora começou a ficar confusa. Espera aí, vamos imaginar. Essa palavrinha mensagens, ela vai ter a capacidade para armazenar uma lista de mensagem. E mensagem está aqui. Ou seja, é como se isso aqui fosse uma caixinha, e eu estou pegando essa caixinha e eu posso colocar dessa caixinha aqui quantas eu queira aqui dentro. Então, eu coloquei a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima, a oitava e assim sucessivamente. Tá bom? Vamos olhar aqui no nosso código como é que fica. Pronto, aqui está a classe pessoa. A minha classe pessoa, ela é construída assim. Aqui em cima, eu importei algo que eu vou precisar dentro do meu programa. Nesse caso, lista. Que aqui em Java a gente tem o ArrayList. Isso aqui é um tipo. Assim como um string, isso aqui é um tipo. Só que a string tem a capacidade de armazenar uma cadeia de caracteres. Isso aqui tem a capacidade de armazenar uma cadeia de qualquer tipo de objeto. Pode ser uma cadeia de caracteres, uma cadeia de números, uma cadeia de outros tipos e por aí vai. Então, quando eu criei mensagem, eu posso dizer que mensagem vai ser um tipo para mim. Tá bom? Então, vamos lá. Telefone do tipo string público. Aliás, nome do tipo string e público, telefone do tipo string e público. Agora vamos olhar. Mensagens é minha variável, que é do tipo ArrayList, e vai ser um ArrayList de mensagem. Significa que aqui dentro de mensagens eu vou ter, vamos pensar assim, ó, mensagem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e vai até acabar a memória do computador. Então, aqui dentro de mensagens, por causa dessa construção aqui, eu tenho essa capacidade. Porque o poder desse recurso que eu importei aqui em cima é esse. É conseguir criar para mim uma lista. Como é que eu construo isso? Chamando new aqui. Deu um new aqui, agora isso é um objeto. Tem new, tem objeto. Então, vamos lá. New, aí eu chamei o construtor dessa classe, desse recurso, passei para ela o nome da variável, e aí fechei aqui. Essa mensagem que tem aqui é exatamente tudo isso. Então, significa dizer que aqui dentro de mensagens eu tenho um monte dessa caixinha aqui, com essas informações. E daqui a pouco a gente já consegue visualizar. Pronto. Voltando aqui para a pessoa, o que eu preciso ver mais? Construtor vazio, sem argumentos, explicitamente declarado. E aqui eu tenho um construtor que ele vai receber os dados nome, telefone. Esses dois dados aqui da pessoa. Então, olha que bacana. Se eu chamar essa classe com esse construtor, eu vou construir ela sem preenchimento dessas informações aqui.
Se eu chamar essa classe com esse construtor, eu vou construir ela com o preenchimento dessas informações aqui, desses dados. E aqui embaixo eu tenho um outro método que a função dele é receber mensagem. Então, ele recebe uma mensagem que é exatamente desse tipo aqui que eu criei, e aí ele vai pegar essa mensagem e jogar dentro dessa variável aqui. Como? Essa variável tem um método chamado add, um método add, que ele serve para inserir dentro dela os objetos. Mas espera aí, como é que essa palavrinha aqui tem esse método se eu não criei, não declarei? Bem, essa mensagem é do tipo ArrayList, e é exatamente ArrayList que tem esse método. Então, já que ela é desse tipo, então ela também ganha de presente, de brinde, esse método. E aí, o que esse método faz? Insere. Então, vamos pensar assim, eu tenho 0 mensagens, entrou a primeira, aí eu chamei esse método receber mensagem de novo, segunda, chamei de novo, terceira, chamei de novo, quarta, chamei de novo, quinta, sexta, sétima, oitava, e ele vai fazendo isso e armazenando mensagens nessa lista de mensagens para a gente. Pronto. Depois que eu programei a mensagem e programei a pessoa, agora é hora de programar a minha classe principal. É exatamente aqui que eu vou ter o meu método main. O método main é o meu motor de partida. Vamos pensar assim, você tem um carro que tem o motor principal, ou melhor, uma moto, eu acho que a moto é mais comum para todo mundo, mas aí você precisa dar a partida nela. Quando você aperta na parte elétrica, aí tem um motorzinho pequeno que ele vai dar a partida, e chama exatamente motor de partida. E depois disso, liga o motor, liga o outro sistema, e aí sua moto começa a funcionar. Em Java, você pode ter um programa com 1 milhão de classes. 1 trilhão, sei lá quantas classes. Mas dentro dessas classes, tem que ter uma classe, que é a classe que guarda exatamente esse método aqui. O public static void main. Com essa assinatura, com essa sintaxe. Ele tem abertura e ele tem fechamento. Se você, o programa, não tiver isso, ele não vai funcionar. Tá bom? Então, o método main é o motor de partida do seu programa. Você precisa dele. Observem que essas duas classes aqui não têm o main. E aí eu chamei essa de classe principal só para dizer que é a partir dela que o método main vai funcionar. Você pode ter métodos mains em todas as classes. Aí fica a seu critério. Mas, geralmente, a gente coloca o método main em uma única classe, essa classe chama as outras classes e assim sucessivamente. Então, vamos lá. Aqui na classe principal foram criados 2 objetos, Camila e Janine. Poderia ser outros nomes, mas foram criados esses 2 objetos. E esses 2 objetos, eles são do tipo pessoa. E olha que bacana. Nesse momento aqui, eu chamei o new. Então, new de matrix. Veio aqui e construiu o objeto Camila. E aí eu chamei o construtor e passei alguma coisa, que é exatamente o nome e esse telefone. Não liguem para esses telefones são fictícios, tá bom? Então, new, chamei e passei. Peraí, mas o que é isso? Voltando aqui em pessoa, lembrem-se que eu disse que se eu chamar esse construtor aqui, eu vou precisar passar dados para ele. Então, foi exatamente esse construtor aqui que foi chamado. Passei o nome e passei o nome e passei o telefone. Agora, observem de novo. Do tipo pessoa, agora, Janine recebe new pessoa, só que agora passei informações diferentes. E eu posso brincar com isso a noite todinha, o dia inteiro, amanhã, a semana, o mês, o ano. Enquanto o meu computador tiver memória, eu posso construir novos objetos. Porque até o momento, a gente criou a base para isso. Nós criamos o projeto. Então, pegamos uma mensagem aqui, opa, projetamos ela, beleza. Agora, pega essa mensagem e joga dentro de pessoa aqui, no ArrayList, ok. Agora, vem na classe principal e constrói objetos de pessoa, tá bom, resolvido.
Pronto. Agora, o que eu vou fazer? Aqui tem uma string do tipo MSG de mensagem que recebeu um oi. E aqui eu coloquei assim, enquanto for verdade, isso aqui nunca vai ser mentira, isso aqui vai ficar rodando a vida toda. Aí eu coloquei que uma variável aqui de controle, chamada de opção, recebe inteiro. E aí como é que eu vou fazer? O meu JOptionPen, ele tem uma capacidade de receber dados de entrada e fornecer dados de saída. Dentro da classe JOptionPen, que começa com J maiúsculo, começou com letra maiúscula é classe, letra minúscula é método. Dentro da classe JOptionPen tem um método chamado showInputDialog. Esse método ele tem a capacidade de receber alguma coisa. Ele pega alguma coisa e ele guarda essa alguma coisa em algum lugar. Então, olha só. No caso, essa alguma coisa dele é um número, tá vendo? Porque eu vou pegar isso que ele vai receber como retorno e guardar aqui. Então, qual é o retorno dele? Olha a pergunta. Continuar conversando, se a pessoa disser sim, ele vai retornar 1. Continuar conversando, se a pessoa disser não, ele vai retornar um número diferente de 1. Beleza? Pronto. Então, com isso, se a pessoa disser 1, aliás, se a pessoa clicar em sim, ele retorna 1. E aí, break. Esse break aqui é um comando que ele serve para quebrar um laço de repetição. Então, como eu tenho um laço aqui, o break vai servir para sair do laço. Aqui tem a mensagem. Então, vamos lá. Aliás, eu fiz uma confusão aqui. Isso aqui é o show confirm dialog. É um diálogo de confirmação. O input está aqui, tá vendo? Então, aqui no JOptionPen, show input dialog, ele vai mostrar uma janelinha que a gente vai digitar alguma coisa e isso vai ser mostrado para o usuário. Então, vamos lá. Nessa situação aqui, eu vou ter assim, que Camila, e aqui vai aparecer a mensagem de Camila. Então, Camila vai estar dizendo alguma coisa. E aqui eu chamei o método Janine. Aliás, o objeto Janine tem um método chamado receber mensagens. E aqui eu estou construindo direto, em tempo de execução, uma nova mensagem e passando para essa mensagem a data da mensagem, que até vou mudar aqui para hoje. Quase que cai no mesmo dia, pelo menos cai no mesmo mês. A data, a mensagem e estou pegando o nome que está lá em nome. Espera aí, professor, que ficou confuso. Aqui em cima tem um objeto chamado Camila. Camila é do tipo pessoa e pessoa tem uma variável chamada nome. Quando eu construí o objeto Camila, eu passei para lá Camila Nóbrega. Então, aqui embaixo, quando eu faço assim, janino.nome, eu estou exatamente pegando o nome que está no objeto Janine. Quando eu faço camila.nome, eu estou pegando exatamente o nome que está em Camila. Continuando, aqui embaixo eu pego a opção de novo e atualizo ela e pergunto: continuar conversando? E aí a pessoa vai responder sim ou não. Se ela responder sim, ela vai continuar conversando. Se ela responder não, ela não vai continuar conversando. Vou executar aqui, eu acho que vai ficar mais compreensível isso. Tá bom? Então vamos lá. Salvar tudo. Aí nós vamos vir para cá, para mensageiro. Essa parte aqui eu acredito que todo mundo já está bem ligadinho. Aqui você digita cmd e você chama o Java, C, e eu vou compilar só a classe principal.
classe principal. Deixa eu aumentar o zoom aqui um pouquinho. Pronto. Agora vamos lá. É bom quando dá erro. Qual é o problema que alguém sabe? Quem pode me ajudar com isso? O, escutando? Sim, estou escutando, Jorge. Ah, deu. É, não era claro, não, sem ser a principal, Como é? era esse o problema. Vamos lá, ver se vocês descobrem um problema aqui. Alguém pode me ajudar? Fazendo Java, C, em seguida estou chamando o... No caso aí é o Java que não tá funcionando, né, Fábio? É o Java que não está funcionando. Coloca só o Java aí pra ver se tá, qual a versão dele. Java version. Java menos version. Opa, tem uma versão do Java aqui. Está rodando. Mas aí deu um probleminha ali. E aí? Quem consegue me ajudar com isso? Deu branco aqui, eu também não sei mais, né? Esqueci tudo. Senhores, precisando de ajuda dos universitários, vamos lá? Alô, ui, eu acho que todo mundo deixou aí os microfones e foi dar uma volta, ou o pessoal ainda está aí Tá como administrador o CMD? como administrador? Sim, está como administrador. Pelo que eu sei, o comando tá certo. Então não consigo ajudar mais que isso não, Fábio. Pronto, mas vamos lá, vamos descobrir. Quando deu esse erro pra mim também foi porque eu tava sem o Java. Eu estava sem o Java, mas tem o Java aqui, ó, Java version, tá vendo? É, por isso que eu também não sei o que é que tá acontecendo. 1.8. E aí, como é que a gente desenrola isso? Eu reinstalaria o Java. Não é a versão do Java muito antiga, não. Na versão do Java muito antiga. Pode ser. 8. Pode ser a versão do Java muito antiga. Pronto. Então, assim, como aqui está dizendo que Java C não é reconhecido como um comando interno, a gente vai lá naquelas variáveis de ambiente, né? Ele está variáveis de ambiente. E aí eu venho aqui em variáveis de ambiente e depois no meu path. E aqui eu vou ter que adicionar novo. Clico aqui, procurar, fazer igual vocês fizeram aí. Aí venho em computador, disco local C, arquivos de programas, vamos ver onde é que está o Java. O Java está aqui. Aí eu tenho dois JDKs, eu vou colocar esse JDK14 aqui, pasta bin, não é isso? Eu acho que é, pasta bin. Aí clico em OK, ele já vai aparecer aqui. Vou dar um OK aqui, outro OK aqui.
Outro aqui vou fechar só para garantir que vai estar tudo certo. Agora eu vou digitar aqui o meu CMD e apertar Enter. Agora vamos fazer Java C, e o nome da minha classe é classe principal. Apertando o Tab aqui. Olha, não deu erro, tá vendo? Pronto. Então, compilou. Isso significa que o problema era, assim, exatamente um conflito que estava acontecendo nas minhas duas versões do Java, porque eu estou desenvolvendo um projeto aqui que eu preciso rodar ele na versão 8, na versão 7, é Java 7. E aí, atualmente, já tem a 14. Então, deu um conflito e por causa desse conflito não rodou. Pronto. Agora, vejam. Eu compilei e executei somente o que tem o método main. Só que a minha pergunta é o seguinte. Eu vou até apagar aqui o ponto .class, porque a minha hipótese, se eu compilar esse, obrigatoriamente ele vai compilar o resto, né? Então, vamos ver se isso é verdade ou é mentira. Apertando setinha para cima aqui, ele recupera o último comando. Opa, vamos ver se ele... Olha que bacana, tá vendo? Se você compilar a classe principal, porque uma classe está ligada à outra, ela já vai fazer isso com todas as classes. Então, ele já criou o meu ponto class dos demais. Vocês viram que eu apaguei todos esses aqui. Todo o ponto class eu tenho apagado e ele regerou novamente. Tá bom? Então, vamos agora executar esse negócio. Para executar, é só fazer Java e o nome da classe. Classe principal sem o ponto class. Pronto. Perfeito. Erros são ótimos. O que está escrito aqui? Que, ó, ao executar classe principal, e ele está dizendo, ocorreu um erro, por favor, cheque a sua instalação e tente novamente. Aí aqui, a exceção foi na thread. Aí vem o método main, classe principal. Foi compilado por uma versão mais recente e está sendo executado numa versão mais velha. Compreenderam o problema? Eu compilei ele na versão 14 e aí quando ele está executando, ele está usando a versão 7. Então, por causa disso aqui, tem esse probleminha de versão. Perguntas aqui com os problemas que surgem? Deu para entender? Então, pessoal, o que eu quero dizer para vocês? Quando vocês encontrarem erros dentro da programação, você não fica, ai meu Deus, e agora? Errou, e o que eu faço? Entenda o erro, entenda a mensagem, compreenda de que se trata e aí solucione. Tá bom? Então, compilação, ok. Só que quando eu fui executar, o sistema é bem claro aqui ao dizer que eu tenho que verificar a minha instalação Java. Por quê? A minha classe foi compilada por uma versão mais recente do Java. E aí está dizendo que essa versão do Java somente reconhece classes nas versões anteriores a 52. Então, eu preciso também compatibilizar as minhas execuções, as minhas instalações aqui dentro, tá certo? Como é que eu resolvo isso? Desinstalo a versão que eu tinha, instalo a nova. Ou então, eu altero algumas configurações e vai dar certo. Deixa eu pegar aqui mais uma vez
CMD, eu vou fazer Java classe principal. Vou apagar o class. Como eu coloquei os meus dados aqui eu coloquei os meus dados na variável de ambiente, mas eu não reiniciei minha máquina. Eu vou fazer o seguinte, eu vou reiniciar minha máquina, vocês vão ficar sem mim aí por uns 2 ou 3 minutos, e aí quando a máquina voltar, a gente tem um ambiente novamente para trabalhar, tá bom? Ou então eu vou fazer diferente. Já que não rodou aqui dentro, eu vou abrir o NetBeans, e aí eu vou rodar esse mesmo programinha dentro do NetBeans, que aí o NetBeans está configurado com essa nova versão, e ele vai trabalhar direitinho. Então, quando vocês forem trabalhar nos computadores de vocês, tenham a atenção para essa situação. O sistema, ele tem essas compatibilidades. Então, por exemplo, tem um sistema na saúde que se chama ESUS, que ele funciona com Java 7. Então, por causa disso, eu tenho o Java 7 aqui instalado, se eu desinstalar ele, as outras coisas não vão funcionar. Mas aí eu rodei o meu programa aqui, aí deu uma confusão para lá, outra para cima, outra para baixo, aí você pode ter isso no seu computador. Se vocês tiverem uma única instalação do Java, você não tem problema com esse tipo de situação. Então, só para não reiniciar a minha máquina, para a gente ganhar tempo, eu vou esperar ele carregar aqui, NetBeans, e aqui eu crio um projeto. Esse projeto eu vou chamar ele de... Eu estou abrindo o projeto. Cadê? O NetBeans não é um programinha maneiro, ele precisa de uma máquina mais ou menos robusta para isso. Então, vamos criar aqui uma aplicação Java. Pronto, já carregou aqui embaixo. Aqui tem diversas opções. Eu vou utilizar só esse JavaX Application aqui mesmo. E vou esperar ativar. E aqui ele, vou colocar assim, mensagem. Eu não quero que ele crie essa classe aqui. Vou utilizar a minha plataforma 1.7, sem problema nenhum, e vou finalizar. Pronto. Criou aqui o mensagem. Ainda não, ainda está carregando. Agora eu vou carregar minhas classes aqui dentro. Simplesmente eu venho aqui, copio elas. E aí eu venho aqui no NetBeans e colo elas aqui dentro. Colar. Ok. Pronto. Classes coladas, ele já vai me dar a identificação aqui da minha classe principal. Simplesmente eu vou pegar essa classe e executar ela. Aí ele já começa a rodar aqui. Como é Java puro, provavelmente aqui dentro do NetBeans eu não terei problemas. Pronto. Não tive problemas. Tive problemas só no prompt de comando. Porque o prompt de comando é exatamente para vocês entenderem, testarem e ter esse contato com a ideia de que um programa Java você codifica, compila, tem o class, executa o class que vai funcionar, tá certo? Então, olha,
Eu vou até colocar o, o mensagens aqui. Só um minuto, deixa eu desligar aqui, colocar o telefone no modo avião para ele não ficar perturbando. Pronto. Então, classe principal. Aqui está ela. Aqui não aumenta. Ou melhor, eu vou trazer para cá. Classe principal. E aí agora vamos achar aqui o meu pronto. Olha que bacana. Nesse momento eu estou aqui. Ó. Janine diz oi. Espera aí, professor, onde é que está esse oi? Está aqui. Janine, ponto nome. Aí tem 2 pontos aqui. Se eu puxar essa... Vou diminuir um pouquinho aqui para vocês visualizarem melhor. Então, olha. Janine.nome é o que está aparecendo aqui em cima. Aí, esses 3 pontinhos aqui é essa parte. Esse mais aqui é concatenação e aí mensagem. Atualmente, o que se tem na mensagem é oi. Então, Janine diz oi. Então, Janine está conversando. Eu vou responder olá. Quando eu clicar em OK, o que vai aparecer? Continuar conversando, eu vou dizer que sim. Pronto. Agora, Camila diz olá. Observem que aconteceu aqui a troca de Janine para Camila. Agora, eu estou nessa outra linha aqui. Eu saí de Janine e fui para Camila. Então, Camila diz olá, que foi exatamente o que eu digitei. Aí, agora eu vou responder Camila. Então, tudo bem? Cliquei em OK. E aí, continuar conversando. Eu agora estou nessa linha aqui, tá vendo? Vou dizer que sim. E aí ele volta. Janine diz, tudo bem? Aí agora eu estou nesse ponto aqui em cima. Janine.nome aqui. E aí a mensagem da vez é tudo bem. Aí eu vou responder tudo. E aí, quando eu fizer isso, ele vai perguntar, continuar conversando. Então, agora eu estou nesse ponto aqui. Vou responder que sim, e aí ele vem para esse outro ponto aqui embaixo. E aqui eu coloco. OK. Vou clicar em OK, e aí pergunta, continuar conversando? Eu vou colocar não. Então, ele vai me mostrar o histórico. Como é esse histórico? Esse histórico é assim. O histórico, inicialmente, ele recebe vazio. Aí, depois, ele vai fazendo o seguinte. Esse for aqui é um for aprimorado que a gente chama de for each. Então, funciona assim, ó. Dentro das mensagens de Camila, nesse caso é Camila, tá vendo? Recupere cada uma e vá jogando em M. Então, imagina que aqui tem 5 mensagens. Mensagens de Camila tem 5 mensagens. Aí ele vai para a primeira. Pegou a primeira, jogou em M. Pronto. Aí o que ele vai fazer com M? Ele vai pegar o conteúdo da mensagem, que tem em M, vai concatenar, depois ele vai pegar a data, em seguida ele vai pegar o nome. E aí ele vai fazendo isso. Então, iniciou o histórico vazio. Quando rodou a primeira vez, ele pegou o vazio e juntou com a primeira mensagem. Quando rodou a segunda vez, ele pegou a primeira mensagem e juntou com a segunda. Quando rodou a terceira, pegou a primeira, a segunda e juntou com a terceira, e assim sucessivamente. Montou o histórico todinho, agora é a hora de pegar isso e mostrar na tela em uma mensagem plana. E aqui apareceu. Camila Nóbrega, aqui é o relatório dela. Mensagem, olá, data, nome. Conversou com Janine Borba, que disse, tudo bem. A data, aí nome, Janine Borba, e assim por diante. Então, isso aqui é uma aplicação simples de como é que a gente consegue fazer essa troca de mensagem entre objetos. Então, vocês perceberam que esses 2 objetos aqui,
Camila e Janine acabaram trocando mensagens entre elas de uma maneira que você consegue ver no mesmo computador essa interação acontecendo. Em Java, a gente poderia fazer isso em rede e essa troca de mensagens acontecer entre dois computadores. Então, eu preciso saber de vocês, quem não compreendeu esse código quando você realizou a leitura dele, se vocês estão precisando de mais explicações a respeito disso, ou então, se esse assunto está muito tranquilo até aqui, se está muito bem resolvido, se vocês já estão conseguindo ter esse nível de compreensão, esse nível de abstração. Agora eu abro a palavra a vocês e quero escutar vocês a partir disso, a respeito disso. Pronto, Victor. Eu queria só entender o que você já conseguiu compreender. Se vocês quiserem falar, eu acho que facilita mais. Pronto. Como é que eu explico a vocês qual é a dificuldade de Java? A dificuldade de Java é a gente pensar o seguinte. Quando eu começo explicando para vocês sobre, por exemplo, mostro um UML. Gente, olha, digo para vocês, a UML é a construção em alto nível daquilo que você precisa programar. Então, o primeiro passo é isso. Peguem o problema de vocês, leiam ele. Se não der para ler, for um caso de análise de algum sistema, analise projeto. Substantivos viram nomes de classes, viram nomes de atributos. Métodos vão vir de verbos. Então, por exemplo, mensagem nunca teria como isso aqui ser um método. Pessoa, nunca isso aqui teria como ser um método. Então, se eu pensar nome, telefone e mensagem, atributos de pessoas. Se eu pensar data, conteúdo e nome, atributos de mensagens. Mensagem, um atributo de pessoa. Então, aqui eu criei uma classe, um projeto que vai servir para outra classe. Como eu construí isso tudo bonitinho assim, então agora chega a hora da gente programar. Na minha classe principal, 2 objetos. Observem que para dentro da classe principal eu estou trazendo o tipo pessoa. Então, o tipo mensagem eu joguei dentro de pessoa, e aí para dentro da minha classe principal, o tipo pessoa. Que aqui em cima vai ser Camila e aqui embaixo vai ser Janine. Pronto. Camila e Janine são pessoas diferentes. Perfeito, mas aí não tem problema porque os atributos aqui podem ter valores diferentes. Aqui dentro eu vou ter o método main, um método chamado troca mensagem e outro mostrar história. Então, quando eu venho para o programa, que eu mostro os bins, que é simplesmente uma classe com atributos, os métodos gets e sets que a gente vai ver em outras coisas mais, isso aqui vai ser maravilhoso, vocês vão compreender de primeira. Ah, Fábio, beleza. Mensagem tem esses 3 atributos aqui, tem esse construtor vazio e tem esse construtor com argumento. Só isso, só. Aí, pessoa. Aqui começa a confusão. Por quê? Porque eu estou usando mensagem para construir essa variável aqui chamada mensagens, a partir de um recurso lista do Java. Aí a sintaxe para construir essa lista de mensagens, uma das é essa. Public, para dizer que isso aqui é público, esse é o tipo, aqui vem a variável, o new para construir meu objeto, e aqui eu chamo o construtor, o construidor. Então, aqui eu terei minha lista de mensagens, capacidade para armazenar minha lista de mensagens. Perfeito. Em seguida, eu venho com o meu construtor, sem nada dentro, e em seguida outro construtor que precisa receber dados para preencher essas 2 variáveis aqui. Aí eu tenho aqui também um método que vai jogar mensagens aqui dentro da minha lista de mensagens. Como é que ele faz isso? A partir de um método add que precisa receber uma mensagem, que nesse caso aqui eu chamei de mensagem. Então, eu estou dizendo que essa variável mensagem,
ela é do tipo mensagem, que nesse caso seria essa classe todinha aqui. Pronto. Depois disso, eu venho para a minha classe principal, que como projetada vai ter 2 objetos, e aqui eu estou dando característica a esses objetos. Passei o nome e passei o telefone nos 2 objetos, e aí eu estou chamando esse construtor aqui. Quando eu passo o nome e passo o telefone, coloquei dados aqui dentro. Agora é hora de continuar. Inicialmente, eu vou precisar de um status para a minha mensagem, eu coloco esse status aqui. Eu preciso que o meu programa ele fique rodando enquanto eu desejar. Por isso que eu estou usando um while, que começa aqui e termina aqui. E aí, aqui dentro, eu preciso iniciar pedindo os dados a alguém. Então, eu vou começar com Janine. Recuperei o nome de Janine aqui e juntei esses dados com uma mensagem, é o que vai aparecer no meu cabeçalho. E aqui embaixo eu estou pegando os dados de Janine e passando para Camila. Então, olha que bacana. Camila tem lá no recebe mensagem dela. O método recebe mensagem está aqui, pessoal. Olha. Então, Camila recebe uma mensagem. E aí eu estou chamando o construtor de mensagem aqui para passar essa mensagem. E aí primeiro eu pego e passo para a mensagem a data da mensagem, a mensagem e o nome da pessoa que enviou a mensagem. Então, tá aqui. Construir minha mensagem aqui com o new. Coisa chata. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho, pronto. Então, passei a data da mensagem. Só mudar aqui o dia. Aliás, o mês e o ano. Então, passado a mensagem, que está sendo recuperada aqui, exatamente no momento que eu digitei, passada a data da mensagem e passado também o nome da pessoa, tudo isso vai para cá, para o método receber mensagem. Quando eu olho para o método receber mensagem, ele está aqui. Ele recebe uma mensagem e adiciona essa mensagem na lista de mensagens desse objeto, que nesse caso é Camila. O objeto aqui é Camila. Em seguida, vem só um botãozinho de confirmação perguntando se deseja continuar ou não. Se a opção for igual a 1, break, é porque não deseja continuar. Se for diferente de 1, ele vai continuar. OP igual a um break. Break é um comando que serve para quebrar uma repetição. Continuando com essa lógica, chegou a vez do outro objeto. Aqui, Camila recebeu a mensagem. Aqui, Janine vai receber a mensagem. E aqui, Janine estava enviando a mensagem. Aqui, Camila envia a mensagem. Mais uma vez a opção. E aqui o break. Se eu disser que eu não desejo continuar, ele cai fora, aqui na linha 29, e aí ele vai montar o histórico de mensagens. Para fazer isso, será usado um for each, que é um for aprimorado, em que aqui eu estou dizendo, olha, para cada mensagem da lista de mensagens de Camila, pegue cada uma e jogue em M. Depois faça isso aqui, pegue o histórico, que não tem nada ainda, e concatene com a mensagem, no que diz respeito ao seu conteúdo, a sua data e o nome da pessoa que enviou. Então, na primeira vez que ele rodar, eu terei uma mensagem aqui dentro. Quando ele rodar de novo, 2. Quando ele rodar de novo, 3. Quando ele rodar de novo, 4. Rodou mais uma vez, 5. Até minha lista de mensagens não ter mais mensagem nenhuma. Esse for aqui, ele tem inteligência para rodar essa lista todinha. Esse for é o for diferente do que vocês estão acostumados. No final, eu vou simplesmente mostrar o meu histórico de mensagens todinho na minha tela. E aí, quando eu executo isso, eu tenho exatamente essa ideia aqui que a gente já viu. Então, inicialmente, Janine diz oi, por conta dessa primeira linha aqui. Ó, Janine, o nome de Janine, mas a mensagem que nesse caso é oi. E aí, o que for digitado aqui dentro, nesse momento, vai compor essa mensagem aqui. Aí você pode perguntar, mas professor, de onde danado é que vem isso aqui? Desse construtor. É esse construidor. Então, isso aqui só vai fazer sentido para vocês quando vocês começarem a praticar, projetar principalmente, e esqueçam
esse negócio de ir direto para o código. Quando você está codificando, a sua capacidade mental, o seu raciocínio, a sua criatividade, está preocupada com as coisas que estão vermelhas, com os erros que estão acontecendo, está preocupado com isso. Eu preciso que vocês primeiro projetem. Quando você programar, não fique programando e executando, não, porque você vai se estressar com a quantidade de erro e você não consegue produzir o que você deseja. Então, primeiro, começou a programar, começou. Desenvolve tudo que você pensar que tem que estar dentro do seu programa. Depois, faz uma revisão para ver se não tem erro de sintaxe, tá bom? E aí executa. Quando der o erro, dica, eu acho que foi Isaac que disse, olha a primeira mensagem de erro e resolve ela, porque se resolveu ela, você vai para o próximo e assim sucessivamente. Então, é assim que se trabalha essa lógica da programação. Depois que vocês estudarem todo aquele conteúdo que eu pedi para que vocês estudassem e fizerem essa primeira atividade, então a gente vai dar uma revisada no conceito de orientação a objetos, para a gente entender como é que isso funciona direitinho, como é que vocês podem tirar proveito. Não existe uma receita pronta para você entender orientação a objetos, é necessário praticar mesmo. Então, eu espero que vocês tenham compreendido esse assunto. Se não compreenderam, eu preciso que vocês revejam isso, pode ser mais de uma vez, e você tente me perguntar erros que vocês compreenderam aliás, coisas que vocês não compreenderam pontualmente. Então, por exemplo, Fábio, eu não entendi como é que acontece o envio da mensagem aí de Janine para Camila, ou então de Camila para Janine. Fábio, eu não entendi essa instrução na linha 14, na linha 15. Então, para a gente conseguir ajudar vocês de uma maneira mais direta, a gente seguir por essa linha de raciocínio, por essa objetividade, eu acredito que acaba sendo mais fácil e mais rápido para todo mundo. Na lista de exercícios que eu pedi que vocês desenvolvessem, observem que é por conta de vocês vão encontrar o problema, solucionar o problema e apresentar a solução. Vocês não precisam ainda trabalhar com mais de uma classe. Se já tiverem capacidade para isso, beleza, mas se não, pode fazer tudo numa classe só. Dentro de um programa só, também vai atender aos requisitos da atividade. Tudo bem? Ok. Alguém quer fazer alguma pergunta? Roda só o programa de novo, por favor. Tá rodando aqui já. Não, com a conversa, o chat. Como? O chat. Eu não entendi, Jorge. Tu pode repetir? Porque a primeira vez que eu iniciei o chat, eu não, a opção cancelar, a conversa não prestei bem atenção. Pode começar de novo. Vou dar uma dúvida. Jorge, tua fala tá muito ruim. Eu não consegui te compreender, cara. Tu pode escrever no chat? Eu estou pelo telefone. Deixa eu ver se eu respondo o chat aqui. Claro, é porque... Deixa eu ver se assim fica melhor. É porque quando tu rodou o chat aí com a conversa, eu não prestei atenção se tinha a opção. Quando encerrar a conversa, não tem a opção. Não, tem não. Tem só assim, ó. Por exemplo, eu estou exatamente nessa linha aqui. Ó. Janine está aqui em cima da minha telinha. Está enviando mensagem para a Camila, que está aqui embaixo. Então, Janine Borba está dizendo oi. Quando eu digitar alguma coisa aqui, pode ser blá, 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 o que vai acontecer? No momento que eu clicar em OK, eu vou sair dessa linha 14 e eu venho para a linha 15. Na linha 15, isso que eu digitei aqui dentro será capturado, já foi capturado, aliás, está aqui em mensagem. Então, essa parte vai ser passada aqui, ó, tá vendo mensagem? Aí o nome é exatamente o nome de Janine, porque é Janine que está passando os dados para cá. Quando eu clico em OK,
eu caio nessa outra linha aqui, a linha 17. E aqui está perguntando se eu desejo continuar ou não. Se eu clicar em desejo continuar, ele não executa essa opção. Porque quando eu cliquei em não, essa opção aqui é o número 1. De onde é que vem esse 1? Da própria propriedade do JOptionPen, deste método chamado showConfirm da Hello. Então, essa telinha bonitinha aqui que eu coloquei para vocês é para a gente ter uma interação gráfica já. Então, cliquei em sim, desejo. Nesse momento, eu vim para a linha 21. E aqui na linha 21, a mesma coisa. O blá, blá, blá que eu tinha apareceu aqui, que é a Camila que está dizendo. E agora eu posso dizer, eita! Quando eu apertar OK, ele vai fazer essa linha 22 aqui todinha. Ele vai pegar, montar a mensagem, depois pegar a mensagem e jogar no método recebe mensagem, que está em Janine. E em seguida ele vem para essa opção aqui. Olha. Agora ele está aqui nessa linha 24. E agora eu vou clicar em não. Quando eu clicar em não, ele vai break, aí ele quebra o meu laço e cai aqui no histórico. Então, caiu no histórico. Ele executou o histórico aqui com vazio. Em seguida, ele está correndo aqui com for a lista de mensagens de Camila. E ele está montando aqui, está concatenando. Então, ele pegou o histórico e está fazendo com que o histórico receba o que tinha antes no histórico, ou seja, não tinha nada. Concatenou com a primeira mensagem. Quando ele rodar a segunda vez, segunda, terceira, quarta, e por aí vai. Como só tem uma mensagem lá, essa mensagem vai aparecer aqui. Cliquei em OK, finalizei o programa. Então, assim, essa é uma aplicação pequena, como vocês viram aqui no diagrama. Ela tem apenas 3 classes, mas que consegue entregar uma visão geral já de uma situação que você consegue visualizar a parte de orientação a objetos. 2 objetos, Janine e Camila, trocando mensagens entre eles, onde eu precisei criar uma classe chamada mensagem para utilizar como tipo dentro da classe chamada pessoa. Depois peguei a classe chamada pessoa e criei tipos, ou seja, objetos aqui dentro da classe principal e executei a classe principal. Então, esse emaranhado de coisas é o que às vezes não faz sentido para o estudante, mas que com o passar do tempo isso vai ficando cada vez mais natural. Por isso que eu preciso que vocês exercitem bastante e pratiquem bastante isso, tá bom? Uma última pergunta. O Java já tem um construtor automaticamente vazio, o padrão. Então, por que nos seus programas tu criou um construtor vazio? Só porque quando a gente fala que é implícito, a gente fica pensando, meu Deus, implícito, escondido, e tá lá? Sim, tá. Aí eu decidi colocar explícito. Ele já está lá implícito, mas quando eu coloco explícito, o meu explícito ele é executado em vez do implícito, entendeu, Jorge? Mas se você não declarar construtor nenhum, o Java já cuida disso para você. Ele declara, ele tem automaticamente um construtor padrão implícito embutido nele. Toda classe que você criar no Java, ela já vem com esse construtor implícito. Pronto, pessoal, então... Jorge, quer perguntar mais alguma coisa? Não, pode continuar. Pronto. E a array list, ele é diferente dos outros arrays comuns, não é? Jorge, eu não entendi. Tu pode repetir? Esse array list é específico para objetos, não é? Não é diferente dos outros comuns. Não, ele trabalha com diversas coisas. Eu posso criar um array list de números, um array list de strings, um array list de objetos. Eu posso criar qualquer coisa. Vai depender do tipo. Por exemplo, nesse caso aqui é porque eu estou dizendo que o tipo dele é mensagem. Então, eu estou com uma lista de mensagens. Mas poderia ser uma lista de letras, de números. Quem vai mandar é o que você coloca dentro desse maior e menor que aqui, certo? O que você colocar aqui dentro é exatamente o tipo que você está criando. José perguntou, José Isaac, atividade é só necessário gravar apenas a compilação do arquivo, né? Compilação e execução, José. Você vai gravar compilação e execução.
Eu vou só abrir aqui para comentar um pouquinho a respeito da atividade com vocês. Cadê? Atividade, linguagem de programação 2. Pronto. Olhem aí para a atividade e vê se vocês têm perguntas a respeito dela. Tem perguntas? A minha única pergunta é, tem algum software específico para gravar a tela? O OBS grava bem, mas você pode usar meu Deus, esqueci o nome agora, mas é alguma coisa com Khan. Eu acho que dá pra Também. criar uma sala sozinho no Meet e gravar. Criar uma sala sozinho no Meet, gravar, boa ideia também. E, verdade, tem essa situação, você consegue entrar sozinho na sala e realizar a gravação. Dá para fazer também. Boa estratégia. Esse teu exercício, não é difícil, é fácil, não é difícil não. Só que eu estou assim para gravar essas coisas que eu nunca fiz isso não. Não, eu não preciso, eu quero que vocês não se preocupem com o galo cantando, o sobrinho batendo na porta, a moto, o animal, o cachorro, o gato, o pinto, enfim. Eita, vou ter que gravar de madrugada para mim. Não. Eu preciso escutar vocês. Isso não é algo que a gente vai colocar numa plataforma que vai ficar público, isso aí vai ficar não listado. Então, a não ser que você queira entregar o link para outra pessoa assistir, isso vai ser algo só para a disciplina. Agora, quando tiverem muito bem com essa situação, e vocês podem trabalharem com produção de conteúdo de maneira profissional, mas até lá vai ser dessa forma. Inclusive, aqui nas próprias aulas, quando a gente produz, a gente percebe, dependendo da quantidade de interferências, que acaba não ficando assim tão legal, por exemplo, para tornar público. Se você vai ser um produtor de conteúdos, aí a história é outra. Mas aqui a ideia é que vocês consigam entregar-me uma apresentação que eu consiga escutar você e ver o que você está fazendo. Pronto, isso já é suficiente para mim, tá bom? Eu vou fazer uma chamadinha rapidinha aqui agora com vocês. É grande, então eu queria saber se Anderson está aí, tá? Presente. Antonielson, Presente. Edberg, Opa, tô aqui. Everton, Felipe, Presente. Jorge, Presente. Guilherme, Janine, Isaac, Presente. Kelvin, Presente. Laura, Presente. Lilian, Presente. Luanderson, Lucas, Maciel, Marcos Alan, Marton, Stephanie, Presente. Thaís Ferreira Presente. e Tamires Presente. Mendes. Ah, esse não sou eu. Certo, Tamires Lima, né, Tamires? Não, Tamires Lima, Victor, Matheus e Victor Menezes. Victor Menezes, presente. E Matheus? Eu vi que Matheus estava aí. Matheus ainda está? Ele colocou o presente no chat. Pronto, Yuri. Presente.
pessoal, então, já que vocês não têm mais perguntas, a gente encerra a nossa aula aqui. E essa aula vai ficar gravada, vou colocar lá dentro do YouTube, compartilhar com vocês. Mais uma vez, o link é não listado. Gente, quando eu estou fazendo essa chamada, eu não estou vendo o chat, então é bom que vocês abram o áudio e falem, tá bom? Aí, Yuri, eu consegui te ouvir, tá certo? O link vai ser não listado lá, vocês podem rever isso novamente. Esse slide também eu vou colocar lá. E revisem o conteúdo e façam a atividade. A atividade ela não tem dilatação de prazo, o prazo é aquele. São 5 exercícios que vocês precisam trabalhar. Só 5, 10 não, 5. E aí vocês vão fazer, seguir toda aquela lógica lá. Se alguém não entendeu alguma coisa, pergunta no comentário da atividade e a gente vai trabalhando isso de maneira... Tentar trabalhar de maneira tranquila, porque assim, a dificuldade da orientação a objetos é colocar na tua cabeça o que é orientação a objetos. Essa é a dificuldade. Não vou dizer a vocês que é um processo tranquilo, porque, por exemplo, quando eu comecei a estudar orientação a objetos, eu comecei a estudar bem antes de começar a disciplina, e aí quando começou a disciplina eu continuei, quando eu tinha terminado a disciplina eu ainda não tinha entendido direito. Com o passar do tempo eu cheguei a desenvolver projetos e algumas coisas a respeito, aí o conceito de orientação a objetos começou a ficar mais natural. Mas é muito tranquila de se... Eu falo com muita tranquilidade que eu digo a vocês que se não praticar, não vai aprender de jeito nenhum. Por isso que precisa começar a praticar, e praticar do zerinho, do zero mesmo. Então, no livro tem muita coisa, aqueles vídeos são muito autoexplicativos, faz uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, e aí vai fazendo que a orientação a objetos chega para você de uma maneira bem suave, nunca que é suave, vai chegar para você de uma maneira bem de acordo com a quantidade de esforços que vocês empregarem nisso. Em compensação, depois que você compreender esse paradigma, você tem uma melhora incrível na sua capacidade e na sua lógica de programação, tá bom? Então, fiquem todos bem. Quem estiver saudável, continue saudável. Fiquem longe de coronavírus. Não se arrisquem, não é o momento. Esperem ver parte da vacina e ver se vem ou se não vem. E quem já teve, quase tudo bem, ainda pode ter reinfecção, né? Então, por enquanto, é melhor manter o distanciamento ainda, tá bom? Vou esperar vocês fecharem aí aliás, saírem da sala. Assim que todo mundo sair, eu fecho aqui. Fábio, rapidinho, uma dúvida aqui sobre essa atividade. Pode perguntar, Felipe. É que eu fiz ela, passei a tarde fazendo ela hoje, aí eu peguei 4 questões e fiz. Aí o meu main, porque eu fiz assim, cada atividade eu fiz uma classe separada. Aí o meu main eu fiz com um switch para você escolher cada atividade. Eu posso considerar o meu main como sendo a primeira atividade? Pode, sem problema nenhum, você pode. Era isso, que eu escolhi 4 atividades e fiz isso com o main, já imaginando isso aí. Beleza, pode ser.